Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar assistindo essa aula. Aqui eu estou gravando para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir essa aula ontem, né? Nós falamos um pouquinho sobre a NR33. É uma NR extremamente importante que vocês conheçam. E nós falamos algumas coisas que é necessário, né, nessa área ter esse conhecimento. Então a NR33 ela trata de trabalhos que é feito em espaço confinado. Então, para que a gente entenda um pouquinho sobre essa norma, a gente precisa entender o que é espaço confinado, né? E aqui tem o conceito: é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua. É o primeiro ponto que a gente tem que entender. Então, qualquer área que é projetada, né, que não é projetada para ocupação humana contínua, já é um indício que pode ser sim um espaço confinado. E aí tem outras anuências aqui, né? Que possua meios limitados de entrada e saída. Então esse local precisa ter meios bem difíceis, né, de acesso, tanto para entrar como para sair. Cuja ventilação existente, né, é insuficiente para remover contaminantes, outro ponto importante. Ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Então esses locais que têm todas essas situações é considerado sim espaço confinado. E aí a empresa ela precisa fazer um inventário, né, que a gente vai ver mais na frente, sobre quantos espaços confinados tem na sua organização. Então, exemplo de espaço confinado, nós podemos ver aqui vasos, fornos, silos, né? Que mais? Torres, de repente bem estreito para poder entrar numa torre, é considerado espaço confinado. Pode ser valas com profundidade superior a 1,5 m também, é considerado. As cisternas, né? E também tem tantas outras coisas que nós podemos considerar, né, um espaço confinado. Então, quando é considerada a entrada no espaço confinado, né? A norma diz o quê? Quando é considerado que ela já está sendo feito um trabalho. Será considerado a entrada no espaço confinado quando uma pessoa, né, projeta para o interior desse espaço uma parte do corpo, né? Seja a cabeça, o tronco ou os membros. Nesse caso, se eu colocar já o braço dentro do espaço confinado, já é considerado uma entrada, né? Então isso é importante. E outra pessoa importante que a gente precisa também ter esse conhecimento é o vigia, que é o observador de segurança. Algumas empresas contratam, né, observador de segurança, e outras pessoas nomeiam como vigia. É a pessoa designada que, após receber, né, treinamento específico para a função, né, conforme a NR33, ele deve acompanhar e monitorar as pessoas que entram, né, nesse espaço confinado. Ele é o responsável direto por aquelas pessoas que estão lá dentro. Então, ele não deve não ter nenhum outro tipo de trabalho a não ser fazer esse acompanhamento. Condição IPVS, importante que a gente conheça, né? Esse termo IPVS, o que significa? Qualquer condição que coloque em risco imediato de morte ou que possa resultar em efeitos da saúde irreversíveis. Importante, né? Então, qualquer situação que ali tem um perigo grande de morte ou de repente pode afetar na saúde de maneira que não tem como voltar atrás, é chamado de condição IPVS, né? Tem também risco grave e iminente, que é RGI. É qualquer condição que possa causar acidente de trabalho ou doença profissional. Então, aquele que pode ocasionar um acidente de trabalho ou doença profissional nessa atividade é chamado de RGI. E também tem um termo chamado resgatista, né? Que pelo próprio nome já diz, é fazer resgate. Não são pessoas habilitadas, né, e qualificadas para resgatar trabalhadores em espaços confinados. Quando acontecer de alguém ficar numa situação
que não consegue sair do espaço confinado, ou está preso no espaço confinado, eles são chamados para poder resgatar essas pessoas. Aí aqui tem algumas responsabilidades do empregador, são várias, vou falar algumas, né? Primeiro ponto, ele tem que identificar todos os espaços confinados existentes na sua organização, até já falei sobre isso. Identificar riscos específicos de cada local, né? Implementar uma gestão de SSMA, ou seja, que foque na segurança, né? E na saúde do trabalhador. Garantir a capacitação contínua dessas pessoas que trabalham nesses ambientes. Fornecer às empresas terceiras, se caso for contratado, informações sobre esses locais para que ela possa se adaptar e ser capacitada da mesma forma dos funcionários daquela organização. E acompanhar a implementação, né, de SSMA, de segurança, dos procedimentos. Essa é a obrigação da empresa. Também ela tem a obrigação de interromper qualquer trabalho que esteja sendo feito, de repente se suspeitar alguma situação que não está no planejamento. Qualquer situação que aparecer que é fora do comum, a empresa ela tem a obrigação de parar aquele serviço. E fornecer e garantir que todos os trabalhadores que adentrem espaço confinado, né, dispõe de todos os equipamentos. Vai ter locais que vai precisar de ar mandado, que é aquele cilindro, né, que emite o ar através de mangueiras, os EPIs necessários. Então tudo isso é a empresa que tem que fornecer. E garantir que todo o serviço que for realizado seja feito com alta segurança. Trabalhador autorizado, aquelas pessoas que já tomaram treinamento e agora vão ter que trabalhar em espaço confinado. Quais são as suas responsabilidades? Primeiro ponto, está devidamente treinado, precisa ter uma carteirinha mostrando que ele já foi treinado pelaquela empresa. Esse curso, só para adiantar, ele é feito 16 horas, 2 dias, né, de capacitação, e anualmente ele precisa ser reciclado novamente, uma nova atualização, que é feita por 8 horas, né, essa atualização. Cumprir todos os requisitos de liberação, inclusive no próprio ASO da pessoa, daqueles exames médicos, que vai dizer se a pessoa ela é apta ou não a fazer trabalho em espaço confinado. Quando ele recebe o ASO, embaixo vai estar lá escrito apto para trabalhos em espaço confinado, ou então vai estar dizendo lá não apto para trabalhos em espaço confinados. Eu trabalho na empresa mesmo que tem algumas pessoas que ela não pode trabalhar em espaço confinado devido à especificação que está no ASO. E sempre que tiver alguma coisa de repente que não foi planejado, comunicar ao observador de segurança, que é o vigia, né, qualquer situação, e rapidamente sair do local. E o responsável técnico de fato identificar os espaços confinados, fazer inventário, fazer os procedimentos, fazer com que as pessoas cumpram, né, conforme os procedimentos, analisar os EPIs. Tudo isso é responsabilidade do técnico, né? E o dono da área, que é a pessoa que representa aquele ambiente de trabalho, ele tem as mesmas obrigações que nem a do próprio empregador, né? Que ele é o responsável por aquele ambiente. As empresas terceiras, quando elas são contratadas, como já falamos aqui, ele precisa se adaptar à realidade daquele ambiente, seguir os mesmos procedimentos, os mesmos parâmetros da empresa do qual contratou. E o vigia de segurança, né, o observador, como já falamos aqui, ele precisa de uma capacitação específica, ele precisa ser treinado para que ele possa entender que ele precisa fazer somente essa atividade. Em caso de alguma situação ao entorno do local, até mesmo fora, um sinistro acontecer, ele precisa chamar as pessoas para evacuar a área. Se alguém sinalizar alguma coisa diferente
ou que está passando mal alguma coisa, ele precisa pedir para que as pessoas saiam imediatamente. Ele precisa saber a quantidade de pessoas que entraram no espaço confinado. Ele precisa entender quantas pessoas tem ali. É. Então, tudo isso é função do observador de segurança. O SSMA, como eu já falei, ele cuida da parte de segurança, de procedimentos, de acompanhar se está sendo feito conforme as instruções recebidas até pelo observador. Uma coisa que eu até esqueci de falar, que o observador ele faz uma entrevista também com as pessoas que vão adentrar no espaço confinado, para entender se a pessoa está apta naquele dia. Porque de repente o psicológico possa estar abalado, e nessa entrevista ele consegue captar e de repente fazer com que aquela pessoa não entre nesse ambiente. E a equipe de resgate são pessoas que são treinadas especificamente só para resgatar pessoas, né? Então qualquer tipo de resgate, só essas pessoas são habilitadas para fazer. E aconteceu vários acidentes, tragédias de pessoas com uma boa intenção de querer salvar alguém, que entra em espaço confinado e não volta e acaba ficando por lá mesmo. Teve um na Petrobras que a pessoa entrou numa tubulação e não voltou. Outra colega tentou entrar lá para salvar esse colega e também não voltou. Aí veio um terceiro, entrou também e não voltou. Então, a gente não é habilitado para salvar ninguém. Os habilitados são os resgatistas na equipe de resgate. E eles precisam estar de prontidão quando está sendo feito esse trabalho, porque qualquer situação não planejada eles precisam agir. Caracterização do espaço confinado, a gente já falou, né? Tem que ser um ambiente que não foi projetado para ocupação humana contínua, né? Deficiência de oxigênio ou enriquecimento dele, difícil a entrada e saída nesses locais, difícil acesso, né? Difícil também de remover contaminantes, caso venha a acontecer. E entender que para qualquer entrada em espaço confinado precisa de uma liberação. Existe um documento que libera a entrada em espaço confinado. Isso precisa estar assinado. Logicamente, para alguns tipos de serviços tem outros formulários que tem que ser preenchido. Se for fazer serviço de eletricidade, tem a questão do loto, que é outro tipo de documentação. Loto significa sinalizar e travar. LO significa lockout, vem da palavra em inglês lockout, que significa sinalização, né? Look, de visual, sinalizar. E TGOUT, TO, vem de travamento, né? Então, qualquer serviço de eletricidade tem que ser sinalizado e travado a fonte geral para que possa fazer a manutenção. Então, basicamente foi isso que nós tratamos ontem. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre espaço confinado, que é a NR33.